Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo aqui pela sua TV União. E hoje nós vamos explicar, esclarecer um acontecimento importante que aconteceu no nosso país, que foi promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que realizou o 6º Fórum Nacional da Saúde Ocular. E que nós tivemos presentes, a oftalmologia brasileira, do qual o Dr. Breno Bart esteve lá representando a nossa cidade, representando a oftalmologia. E Breno Bart, ele é médico, é oftalmologista e é conselheiro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, vitalício. Então, ele é cirurgião oftálmico, que tem especialização em cirurgia refrativa e cirurgia da catarata. Então, ele vai nos mostrar aqui algumas coisas do que aconteceu nesse fórum, que é interessante você saber. Às vezes a gente escuta o nome Fórum de Oftalmologia e não sabe nem o que foi que houve. Então, isso foi realizado lá em Brasília. Ele vai nos trazer uma série de detalhes mostrando a nossa representação e o que a oftalmologia brasileira, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, quer, junto a esses políticos, os recém-chegados, a importância que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia dá ao povo brasileiro em relação à sua saúde ocular. Então, antes de nós começarmos, eu vou mostrar um tape mostrando a importância da visão. Então, vamos mostrar o olho na sua fisiologia. Compreender o funcionamento das doenças retinianas, vamos começar a explicar como funciona a visão. Para que a visão se inicie, é necessária uma fonte de luz. Sem luz, tudo é preto. A luz emite partículas chamadas fótons, que batem e são devolvidas pelos objetos sólidos em todas as direções antes de atingirem o olho. Para se obter uma boa visão, é necessário que o tecido que elas atravessam seja transparente. Assim, primeiro temos a córnea, localizada na frente do olho. Depois o cristalino, atrás da pupila. A seguir o corpo vítreo, ocupando o meio do olho. Finalmente atingem a retina, a película fotográfica do olho. Param ao nível do epitélio pigmentado da retina, onde se iniciam os impulsos nervosos. Esses impulsos vão através do nervo óptico e depois pelas vias ópticas até o cérebro occipital, onde são transformadas em imagem. Esse é todo o processo que nos permite ver o mundo que nos rodeia. Essa é a importância da visão. É o que nos faz, é o maior meio de comunicação que nós temos, é justamente a visão. A visão nos põe em contato com o mundo e faz com que a gente se relacione com as pessoas e com tudo, e com todo o universo. E vejam bem, a importância que foi mostrado nesse tape, de que para haver visão é necessário existir luz. E isso é uma coisa antiga. Já os antigos queriam saber como era que o olho via, como era que o ser humano conseguia identificar as coisas. E numa reunião de grandes sábios da época, eles chegaram à conclusão que a pessoa via porque o olho emitia tentáculos luminosos e até onde esses tentáculos eles atingissem, era onde a gente podia ver. E era uma coisa lógica, porque se você chegar numa praia e olhar para o infinito, você pensa que naquele momento ali tudo terminou. É até onde o tentáculo luminoso chegava. Mas, nessa reunião de sábios, como em toda reunião de sábios, sempre tem uma pessoa que faz uma pergunta indiscreta. E Aristóteles perguntou, muito bem, se o olho emite tentáculos luminosos, por que o homem não vê numa sala escura? Então, aí ninguém soube responder. Essa resposta levou 200 anos para nós entendermos hoje em dia que para haver visão é necessário que haja luz. E essa luz entra no olho, ela é registrada e ali é transformada em emissão luminosa, que só é concebida como imagem
dentro do cérebro, lá na região occipital, como vocês viram na imagem. Então, esse fórum que houve agora, o 6º fórum que aconteceu lá em Brasília, o Dr. Breno Bart, que é médico e oftalmologista, que lá esteve presente, vai nos mostrar aqui alguma coisa e explicar realmente o que aconteceu na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, indo até o Congresso, nesse Fórum Brasileiro de Oftalmologia. Então, Breno, queria que você nos desse alguma orientação para a gente entender melhor como foi isso. Boa noite, professor Marco. Um prazer estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. O Fórum Nacional de Saúde Ocular, ele é promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia é quem hoje representa a oftalmologia brasileira perante o governo federal. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia hoje é a Câmara Técnica da Agência Nacional de Saúde. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele sempre teve o interesse em promover o ensino dos médicos. Hoje você tem o título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os congressos brasileiros que são promovidos pelo CBO, e também ações sociais. Então, os famosos mutirões de catarata, os famosos mutirões da retinopatia diabética, os mutirões Veja Bem Brasil, Olhar Brasil, que atende às crianças em idade escolar, que é uma fase importantíssima. Muitas vezes se descobre crianças que têm 9, 10 graus de miopia, que era tido na classe que era uma pessoa retardada, que não acompanhava a turma, tem algum distúrbio mental. E o que faltava nessa criança era um óculos. Muitas vezes a gente, quando passava esses óculos, passava para essa criança mudava o desenvolvimento dela. Então, esse tipo de atividade do Conselho Brasileiro de Oftalmologia era feito e não era se mostrado a toda a população brasileira. Então, houve discutido nas reuniões da diretoria, da presidência, uma necessidade de se realizar um fórum nacional para mostrar à população essas atividades. E nenhum lugar seria melhor do que o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional. Lá estão os representantes do povo, os deputados e senadores. Então, o Conselho Brasileiro fez o primeiro Fórum Nacional de Saúde Ocular e hoje já estamos no 6º. Todos os anos, todo esse fórum que é realizado, ele tem um objetivo. E esse ano eu acredito que foi o fórum que eu fiquei mais emocionado e também mais envolvido e mais encantado, porque houve um interesse do Conselho Brasileiro em pedir, em mostrar ao governo federal, que entrou agora, que a atenção básica de saúde ela foi retirada nos últimos anos do SUS. Então, hoje, uma pessoa que precisa de um simples exame de vista para fazer um óculos, às vezes leva de 10 a 12 meses para ter atendimento de um especialista. Por quê? Porque foi retirado isso do SUS. Então, nós pedimos e estamos envolvidos, mostramos aos parlamentares dessa necessidade, dessa demanda da população mais carente para que fosse atendido essa questão da atenção básica de saúde ocular. Hoje nós temos tecnologias fantásticas na cirurgia de catarata, na cirurgia refrativa, no glaucoma, no tratamento do glaucoma, no tratamento das retinopatias diabéticas. E o simples óculos, hoje é responsável por uma das maiores causas de cegueira reversível no Brasil, juntamente com a catarata. Então, e para isso, o que é que a gente fez? Nós fizemos um censo e observamos que nesse censo se tinha hoje a quantidade de 24.500 oftalmologistas no país. Esses 24.500 oftalmologistas no país é o maior número do mundo ocidental de oftalmologistas. Para você ter uma ideia, nós só perdemos hoje, quando se vê, pensando no globo todo, só para a China. Então, a China tem mais oftalmologistas que o Brasil, mas a quantidade de pessoas é bem maior. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais oftalmologistas do que os Estados Unidos da América, que tem em torno de 17 mil oftalmologistas, nós somos 24.500. E aí nós notamos a receptividade dos parlamentares em atender essa demanda da população mais pobre do Brasil, para que
a gente pudesse promover a atenção básica de saúde ocular. Então, o Exército, nós já temos a população de médicos especialistas capazes para atender essa população. A população tem a demanda. Então, foi pedido também que houvesse também um credenciamento universal de todos os médicos especialistas em oftalmologia para atender essa população. Então, aquela cidade mais carente, que muitas vezes essa criança ou esse adulto procuram uma atenção básica em saúde ocular, ele vai no PSF, o PSF vai na casa dele, é encaminhado para um posto de saúde e muitas vezes para um atendimento secundário, e poderia ter sido resolvido isso em sua região se o SUS tivesse essa atenção básica de saúde ocular disponível para a população mais pobre. Inclusive, é uma coisa que a gente que é oftalmologista nota muito isso. Se um paciente for no meu consultório, ele não conseguiu o atendimento no SUS, ele vai no meu consultório, às vezes, pagando uma consulta. Ele precisa de um exame que podia ser feito no SUS. Se eu encaminhar, não tem nenhum valor, não. Ele tem que ir lá no posto de saúde, para uma pessoa de lá encaminhar, para ele, quer dizer, ele vai perder com isso 1 mês, 2 meses, até mais do que isso, sabe? Então é uma coisa importante a gente prestar atenção, que esse fórum teve essa importância toda nesses acontecimentos. Qual o papel do CBO, Breno, assim, na sociedade brasileira? É quem representa os especialistas em oftalmologia. Então, a questão do ensino, hoje, por exemplo, nós temos hoje a revista Os Arquivos Brasileiros da Oftalmologia, que é uma revista indexada, ela é toda escrita em inglês para poder ser lida pelo mundo, né? Se você até então, ela era escrita em português, mas hoje todos os artigos científicos do Arquivo Brasileiro da Oftalmologia são em inglês, justamente para valorizar o trabalho feito e realizado pelos pesquisadores brasileiros. Isso é um ponto muito importante. Os congressos que são realizados todos os anos, nós já vamos com mais de 60 congressos na história do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e o ensino das residências médicas credenciada pelo CBO, essa fiscalização do Conselho Brasileiro perante essas residências para se avaliar o ensino desses jovens e futuros médicos oftalmologistas. O governo federal nos tem como Câmara Técnica, auxiliando em novas drogas, novas terapêuticas, saber da nossa opinião em relação a esses novos tratamentos que são feitos no mundo afora, né? E antes de ser utilizado no país, pelo SUS, eles são perguntados ao Conselho Brasileiro qual a sua opinião. Então, e tudo isso, também há uma preocupação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em trazer e preservar a saúde ocular daquele que está lá na ponta, daquele que está lá no interior, daquele que está lá desassistido, que precisa de um simples exame de vista. Então, o ministro da Saúde se mostrou bastante solícito, ele já até então, quando era deputado federal, nos ajudou bastante, combateu, foi solicitado, mas agora ele, como ministro, ele vem atender essa demanda tão antiga, essa preocupação tão antiga que nós, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tínhamos em todos esses anos. Esse negócio que você falou aí, foi dia 11 e 12, né, de junho? 11 e 12. Nesses 2 dias, vocês conseguiram levar a realidade brasileira, né, mostrando para eles que tem certas patologias que quem está assistindo o programa sabe que isso é real. Uma pessoa que tem um descolamento de retina, por exemplo, que é uma emergência oftalmológica. Se ele não for atendido logo, mesmo que ele se opere, depois ele perde a visão, não resolve. Então, como você falou, um simples óculos, às vezes se leva 11 meses, 10, 11 meses para ser atendido. Você avalia um descolamento de retina que tem um dispêndio de muito material, de material exclusivo. O tempo que eu passei no Hospital das Clínicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu me lembro que naquelas épocas mais anteriores se fazia mais coisas do que hoje. Hoje tem mais dificuldade, muitas vezes o pessoal espera muito mais para fazer uma catarata, exatamente pela dificuldade, não dos médicos, que toda a vida a culpa fica no médico, mas não é dos médicos, é exatamente da burocracia para que a pessoa possa ser atendida. Aí eu lhe pergunto, nesses 2 dias que lá vocês puderam realmente falar, mostrar, qual foi a receptividade dele?
Olha, nós, além como foi o fórum? Primeiro dia, nós nos reunimos e então vamos ouvir a opinião de um nosso assessor em Brasília. O assessor em Brasília nos mostrou que esse governo que está agora no governo federal, ele mudou bastante em relação, no tocante a isso, a política de saúde ocular. Está havendo uma certa preocupação, principalmente nesse pessoal mais carente, que mais necessita. E daí nós fomos para o Congresso, fomos visitar gabinete a gabinete, levamos um manual um manual de saúde ocular, que consta, além de várias informações, a mais importante, eu acho que a mais importante, é que nós estamos hoje com essa quantidade de especialistas disponíveis, que estão dispostos a se credenciar pelo Sistema Único de Saúde, e algumas ideias que, se implementadas pelo Ministério da Saúde, elas vão facilitar o acesso dessa população. Por exemplo, você tem hoje um programa bastante conhecido, que é o Bolsa Família. Então, você pode ter o Bolsa Saúde, um cartão na qual teria um valor, e você usaria esse valor para você ser atendido. Então, vamos dizer que você tem um valor de R$80, e você tem uma clínica que atende um exame de vista ou uma coisa lá no interior, lá na frente, na ponta, por R$40. Você consegue fazer 2 exames de vista, sem ter que ir ainda atrás de uma guia, de ir atrás de um papel, de um posto. Isso seria uma coisa automática. Esse valor era utilizado para fazer um exame de sangue, para você fazer um raio-x, ou você fazer nesses serviços privados, conveniados ao SUS, utilizando essa carteira sem atravessador, sem problema nenhum. Então, isso é uma outra ideia que o CBO, nós discutimos e pode ser posto em prática. Então, com isso, aquela clínica que atende melhor o paciente, esse paciente vai buscar o SUS, aquela clínica X, que ela vai ter um atendimento melhor do que outra clínica. Então, isso estimula a concorrência. Então, consequentemente, o serviço melhora desse atendimento dessa população mais pobre. Então, são várias ideias. O financiamento de consultórios para médicos recém-formados, em áreas mais distantes, com juros subsidiados. Então, promovendo clínicas em cidades pequenas, que até então não se tinha. Essas pessoas iam buscar fora, umas cidades polo. Então, quando o problema é maior, se você tem um problema maior, então esse problema pode ser regulado para outros serviços. Então, você atende uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, faz seu exame de vista, se detecta uma catarata. Então, vamos operar numa cidade que tem um porte maior para atender essa demanda. Você tem um descolamento de retina, então você já vai para um serviço terceirizado para fazer a sua cirurgia de retina. Então, isso facilitaria a saúde ocular. Um dado interessante, um grau de miopia retira 40% da visão desse paciente. Um grau de miopia. Hoje nós temos um projeto que você faz óculos de baixo custo, utilizando apenas o equivalente esférico. Então, aquelas miopias até tantos graus de astigmatismo, digamos assim, o astigmatismo, seriam convertidas em lentes esféricas, que são lentes mais baratas, e que o paciente, feito o mutirão do SUS, ele já sai com sua armação e com sua lente, já confeccionada e paga pelo Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, o CBO, ele não é uma instituição que não está preocupada com essa população. Ela está preocupada sim com essa população mais carente. Nós temos um exército que pode atender, nós temos ideias para que sejam postas em prática. Então, precisamos que os parlamentares, que o governo federal, o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, execute para que a gente possa viver num país em que uma doença tão simples como um erro de refração não atrapalhe a vida desse cidadão. E aí, Breno, eu gostaria que você também nos mostrasse qual é a situação atual da oftalmologia brasileira e depois como está também a situação da oftalmologia aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Porque eu me lembro, como já tenho muito tempo de médico, que primeiro uma pessoa, se precisasse fazer uma cirurgia, tinha que ir para outra cidade, aqui em Natal. Então, o pessoal de hoje
não nota essa diferença de você fazer qualquer situação, em qualquer situação, ele poder ser atendido aqui mesmo, sem precisar sair para canto nenhum, nem ir para hotel, nem para outro hospital. E quem está doente sabe como é desagradável você deixar a sua casa. Então eu pergunto, como tem a oftalmologia no mundo, como está a oftalmologia brasileira? Tem um livro que eu gosto muito, que ele fala que o mundo é plano, né? Então, essa é uma tendência mundial de que hoje você pode, por exemplo, a American Airlines, ela tem um atendimento do call center dela na Índia. Então, você liga para reclamar de alguma passagem ou comprar uma passagem aérea e você que vai ser atendido lá na Índia. Com a globalização, com a internet, com os congressos, com o avião, com o interesse da sociedade de oftalmologia e de outros médicos, enfim, todas as profissões, a gente sempre está buscando o melhor para o nosso paciente. Então, eu vejo que a oftalmologia brasileira é tida como uma das mais respeitáveis do mundo. Nós realizamos congressos, por exemplo, na minha área, que é a cirurgia de catarata e refrativa, a gente faz o congresso ABRASCAS, que é o Congresso Brasileiro de Catarata e Refrativa. Nós fazemos esse congresso. O ano passado, o que foi feito em São Paulo, nós tivemos mais congressistas do que a Academia Americana de Oftalmologia. Então, para você ter uma ideia, a ASCARES, no caso, que é a Sociedade de Catarata e Cirurgia Refrativa, que é americana. Então, a nossa Sociedade de Catarata e Refrativa brasileira teve mais congressistas do que a americana. Hoje, nós temos, nesses congressos, a gente consegue trazer mais de 60 palestrantes internacionais para dar aula aqui no Brasil, como também somos convidados para ir aos países desses palestrantes para darmos aula também. Então, hoje você tem o Dia do Brasil no Congresso da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa. Então, nós temos um congresso brasileiro dentro do congresso americano. Então, nós temos uma união muito grande com a Europa, com Portugal. Nós temos hoje a Sociedade Brasileira Lusitana de Oftalmologia, onde há uma interação muito grande. Então, hoje a oftalmologia brasileira é tida e respeitada como uma das melhores do mundo. Nós temos grandes universidades, grandes pesquisadores, grandes nomes da nossa oftalmologia. Nós já tivemos a oportunidade de médicos brasileiros realizarem procedimentos cirúrgicos durante congressos nos Estados Unidos e congressos na Europa. Isso é uma coisa que nos deixa bastante felizes, porque é um reconhecimento de um trabalho que começou há muito tempo atrás. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa de vários anos. E em relação à oftalmologia do Rio Grande do Norte, há muitos anos a oftalmologia do Rio Grande do Norte é bastante respeitada no Brasil. Ela é bastante respeitada. Hoje, realmente, nós temos os melhores equipamentos que tem em São Paulo. Eu digo isso porque eu trabalhei 20 anos em São Paulo. Eu trabalhei 20 anos, eu tenho laços em São Paulo, eu tenho um apartamento em São Paulo, eu vou sempre a São Paulo, todo mês. Eu opero lá em São Paulo também, meus pacientes de São Paulo. E os equipamentos que eu opero em São Paulo são os equipamentos que eu opero hoje na minha clínica e outras clínicas que tem aqui em Natal. Então, Natal é uma referência. Natal é sempre convidada para dar palestras durante esses congressos, tanto no Brasil como no exterior. E Natal o Rio Grande do Norte, digamos assim, não vou nem falar Natal só, os colegas de Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Parnamirim, e todas as cidades que têm esses centros cirúrgicos de oftalmologia, são centros que atendem muito bem a população, não havendo essa necessidade dessa saída de norte rio-grandense para buscar assistência de saúde ocular fora do nosso estado. Eu não escutei assim nada sobre, neste fórum, sobre o que eu sonhei a vida inteira, Breno, que é justamente aquela medicina pela internet. Que é uma coisa assim que o plano inicial é fabuloso. Eu estou no meu consultório, aparece um caso, tem um amigo meu lá nos Estados Unidos que é mais sabido e tem mais experiência, e a gente poder se comunicar com ele, poder fazer mandar para ele uma imagem, ele trazer, quer dizer, isso foi o sonho de qualquer médico da minha faixa etária. Ele não sabia que nunca isso ia chegar. Chegou.
mas chegou com uma série de distorções, né? Tem um bocado de coisinha. Foi falado alguma coisa sobre isso lá no fórum? O fórum, a principal atenção era realmente falar da atenção básica à saúde. Era um fórum curto, de 2 dias, né, que a gente trouxe o parlamentar para conhecer a nossa atuação. O congresso foi renovado, né, então a gente tem o 6º congresso, mas os parlamentares que ali estavam, muitos deles eram parlamentares de primeiro mandato. Houve uma mudança no Congresso Nacional. Eu vi muita positividade. Nós tivemos, durante o evento, a Casa dos Sentidos. Essa Casa dos Sentidos era um simulador de como é a vida de um cego no seu dia a dia. Então, foi montado um apartamento pequeno, com uma cozinha, com gelágua, com fruta, com utensílios domésticos, tinha uma cama, um sofá, uma mala, um guarda-roupa e tudo no escuro. Essas pessoas entravam, elas podiam ser... E essa casa foi montada por uma pessoa que é deficiente visual. Ela é uma pessoa extremamente simpática, eu tive o prazer de conhecê-la. Ela é atleta paralímpica, é uma jovem de 22 anos que perdeu a visão quando era criança. E essa jovem, ela tanto entrava como guia para a gente, como ela também deixava você, se quisesse, entrar sozinho. Eu vi e eu até me emocionei quando entrei nessa casa e quando eu saí. Todas as pessoas, todos os parlamentares que eu estive e que entraram nessa casa saíram chorando, emocionado, tristes assim de ver como é a vida de uma pessoa que não tem visão. Essa é uma preocupação que a gente não pode deixar passar, a gente tem que sempre buscar. Nós que decidimos, professor Fulco, nós que decidimos fazer oftalmologia, é que a gente não quer que essa pessoa, a população, perca a visão. A gente é um instrumento para que a gente traga e preserve, e quando se perde, a gente tentar consolar essa pessoa, ou mostrar um outro mundo que existe também, da perda de visão, para que a gente amenize a dor. O médico, quando não cura, ele procura amenizar a dor dessa pessoa. Então, essa Casa dos Sentidos foi fantástica, e eu entrei com ela, e ela fazia, olhe para mim, você está me vendo? Venha para cá, venha em minha direção. Ela dizia, você viu como a voz, para quem é cego, é uma coisa fantástica, você ouvir e você saber que eu estou aqui. Ela pediu para eu sentar numa cadeira e disse, como é você se sentar sem ver onde você está sentando? Então, são detalhes. Eu digo até que você pode fazer isso na sua casa. Colocar um tapa-olho, ela dizia, apague, era tudo escuro. Ela dizia, para você fazer a experiência que fique mais real, feche os olhos também. Então, além de estar no escuro, eu ainda fechava os olhos. Ela pedia para a gente fechar os olhos, para piorar a situação mesmo, para a gente ver nada, né? E realmente foi encantador. E para a cereja do bolo do Fórum Nacional de Saúde Ocular, foi o Balé dos Cegos. O Balé dos Cegos foi uma coisa realmente emocionante. Mas nós vamos deixar o Balé dos Cegos para a gente mostrar no segundo bloco. Tá certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos dentro de 1 minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom,
Bom, a gente já falou sobre algumas coisas aqui, que era para o segundo bloco, mas não tem importância nenhuma. Nós vamos dar uns complementados aqui. Eu queria ainda entrar, saber o seguinte, assim, esse último censo realizado pelo CBO, como foi ele? Como foi realizado? Quais são as métodos, os métodos que eles fizeram para a gente chegar a essa conclusão, que para mim também foi uma coisa que eu não esperava, que tivesse 24.500 oftalmologistas no Brasil. Né? Há muito tempo a gente tinha essa preocupação de mostrar e de saber também qual era o nosso exército, digamos assim. Porque se a gente estava disposto a trazer a atenção básica de saúde para o SUS, trazer de volta, retomar essa atenção básica do Ministério da Saúde, o SUS, a gente tinha que saber se a gente tinha médico para atender essa população. Porque também não adiantava o SUS trazer essa atenção básica se a gente não tinha um efetivo que pudesse tratar essa população. Então, houve o Conselho Brasileiro. O Conselho Brasileiro, professor Marco Fulco, é uma das sociedades mais respeitadas no país. Nós somos vistos como a sociedade mais organizada do Brasil. Eu falo isso com muita felicidade, porque não é toda a sociedade ou todo conselho de especialidade que tem um controle, uma preocupação tão grande como a oftalmologia brasileira, não. O Ministério da Saúde, quando a gente chega no Ministério da Saúde, vocês facilitaram minha vida, porque eles tinham que ir atrás disso. Quem tem que fazer esse papel, quem a gente pensa, no caso, seria o Estado, mas o Estado, coitado, não tem condição de abarcar tudo. Então, cabe a nós, cabe às especialidades, promoverem esse controle desse censo. Então, foi pedido aos médicos oftalmologistas que registrassem seus diplomas nos Conselhos Regionais de Medicina. As sociedades que cada estado possui também conseguia quantificar esses oftalmologistas. Inclusive, eu vou lhe entregar o manual digitalizado, ele mostra até as regiões, onde está a mais, onde está a menos, onde tem... Então, nós estamos superávit praticamente em todas as cidades brasileiras, praticamente nós temos uma quantidade suficiente nessas regiões mais pobres. Então, com isso, a gente consegue dizer, olha, pode trazer essa atenção básica para essa população que nós vamos resolver. Eu pergunto essas coisas a você, Breno, porque eu gostaria de saber também como foi a receptividade lá no Congresso com os representantes estaduais. Rio Grande do Norte, Natal, que vocês foram lá nos representar e levar parte dos conhecimentos daqui para eles lá saberem. Como foi essa receptividade? Por que eu pergunto isso? Porque me dá uma chateação muito grande quando eu estou assistindo televisão, que vão mostrar, por exemplo, qual é para amanhã ou depois a previsão do tempo. Eles fazem da cidade do Brasil tudinho, não diz Natal. Quer dizer, pô, será que a gente é tão assim sem valor? Então, como foi a representação nossa nisso e a receptividade dos congressistas? Olha, o nosso pleito é muito nobre, né? Você procurar chegar para o parlamentar, dizer, olha, existe a verba, existe a população médica para atender a população, e existe uma necessidade da população mais carente, mais pobre. Nós não fomos lá pedir nada para a gente, não. Então, eu acho que para o parlamentar, talvez ele seja acostumado a pessoa ir lá, olha, eu vim aqui porque é um negócio que eu vou ganhar, assim, um interesse pessoal, uma corporação, vamos dizer assim, né? Então, o cara, poxa, vai pedir o quê e tal. A gente não está pedindo nada, a gente está querendo, a gente está preocupado com aquele rapazinho que está lá no interiorzinho, mais distante, no Amazonas, lá no Rio, Rio Negro, Solimões, aquela comunidade ribeirinha. Hoje, a oftalmologia ela vai de navio nessas comunidades, realizar cirurgia com auxílio da Marinha há muitos anos. Há muitos anos a oftalmologia faz isso por essa população. Então, eles ficaram muito felizes e encantados. Inclusive, teve parlamentar que disse, Breno, me traga mais.
tragam mais demanda. Isso é muito nobre, isso é muito bom. A gente precisa disso. Me ajude a ajudar. Então, o que a gente pedia era assim, o Ministério da Saúde vai apresentar essa proposta e o parlamentar, quando chegar essa proposta, vai dizer, o meu representante do meu estado esteve no meu gabinete, me deixou um manual e realmente isso aqui é uma coisa boa para o povo. Né? Então, assim, a gente facilitou. Na verdade, a gente facilitou. A gente não chegou com nada para que ainda precisasse fazer alguma coisa. O que tem que fazer é pôr em prática. Trazer a atenção básica de saúde ocular para a população mais carente. Para você ver, isso que você falou aí, sobre o navio para fazer exames, cirurgia, em 1968, como a população oftalmológica, os médicos oftalmologistas, já são pessoas muito jovens. Na minha época, em 1968, 1970, aqui em Natal teve um navio chamado Hope, um navio americano que veio com todas as especialidades, e que eu e Dr. Monte, na época, éramos recém-formados, a gente fez uma verdadeira especialização com os melhores médicos naquela época do mundo. Do mundo, verdade. Fez transplantes de córnea nessa época, no navio, e a gente estava lá como auxiliares desses médicos. Houve até uma passagem muito engraçada, porque eu e Monte, nós estávamos numa cirurgia com o Dr. Bremer. Então, num determinado momento, eu cheguei e disse que conhecia aquela técnica e já fazia algumas vezes por ela e que achava ela muito boa. E ficou todo mundo sorrindo na sala. Quando terminou, aquela técnica que eu disse que estava fazendo e achava muito bom, era o próprio médico que tinha um livro que estava fazendo ali comigo na hora, eu não sabia, que ele me deu até o livro dele de presente. Quer dizer, a gente teve essa benesse aqui no Rio Grande do Norte, a oftalmologia aqui cresceu muito, porque a gente teve muito estímulo de Silvio Paz Barreto, que era um grande oftalmologista também, e lá de Belo Horizonte, o mestre, né, que nos deixou há pouco tempo. Então, a oftalmologia aqui sempre ela teve um embalo muito grande, né? E a gente, então, tem essa coisa. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho ainda sobre o que eu atrapalhei, sobre o balé dos cegos. O Balé dos Cegos, a idealizadora do projeto do Balé dos Cegos, ela esteve lá com a gente, ela explicou como foi essa ideia, é o único balé de cegos hoje do Brasil. Quando se diz para você, ela falou, quando se diz para você, você não é capaz, aquilo às vezes marca a vida da gente. Então ela disse que nunca foi uma bailarina exemplar, ela sempre treinou muito, sempre queria ser a melhor bailarina, mas ela não conseguia ser a melhor bailarina. E daí veio a ideia de trazer essas pessoas com deficiência visual para o balé. Então, só mostrando aí o vídeo aí que você preparou, porque esse vídeo do Balé dos Cegos é emocionante. Tem uma pessoa da minha família que disse, Breno, eu ainda não estou preparada para ver o Balé dos Cegos. Eu não estou preparada, porque é uma coisa realmente muito emocionante. Só vendo. Pois é. Nós vamos rodar esse Balé dos Cegos, que foi uma surpresa eu estar com esse negócio aqui para Breno. Eu fiz questão de não dizer para ele que ia trazer isso, mas é interessante porque é uma coisa que me chamou muita atenção também, e eu fiquei muito, assim, sensibilizado com a pessoa que fez e providenciou esse filme. Vamos assistir para a gente ter uma ideia. Essa técnica foi desenvolvida utilizando da experiência delas como deficientes e da minha como bailarina. Essa tese se tornou minha tese de mestrado em janeiro de 2005 e ela foi publicada e patenteada. Na verdade, eu acabei aprendendo junto com essas meninas, porque eu também era uma menina quando eu comecei. E eu falo que realmente elas mostram como é possível vencer as barreiras da vida que elas enfrentam, quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E nós acreditamos juntas nesse sonho e hoje a gente está colhendo frutos de uma semente plantada lá atrás, que a gente nem imaginava toda a proporção que esse trabalho ia ganhar. E hoje eu sou muito realizada em vê-las dançando, em vê-las felizes. Acho que a gente sempre procura fazer o nosso melhor, né? Eu me cobro muito, eu sou muito...
eu me cobro muito, para mim nunca tá bom. Então, por isso que eu sempre quero fazer meu melhor, porque sempre a gente teve isso, que o deficiente ele não tem que ser aplaudido pela deficiência, né? E sim pela qualidade. Então, é difícil, é muita coisa que a gente tem que melhorar, é muita coisa que a gente tem que pensar, e é muita coisa que a gente tem que aprender, né? Para tornar cada vez o movimento melhor. Aí eu entrei no Instituto Cegos Padre Chico, onde a Fernanda iniciava. Ela me convidou e aí veio aquela dúvida, mas como pode uma bailarina cega conseguir fazer passos tão bonitos como aqueles que eu vi, né? Aí a Fernanda falou para eu acreditar em mim e ter força de vontade que tudo era possível. Trabalha muito agora nesse começo do ano atrás de patrocinadores, porque é um trabalho lindíssimo e tem tudo, né? Tem a motivação, tem a inclusão, tem a sociabilização. A gente pode vender um espetáculo, então as empresas não precisam só ajudar a associação. As empresas podem comprar o nosso produto, que é um belo espetáculo motivacional. Vocês viram aí um trecho, né, do que o Breno falou e ele presenciou lá na hora. E eu trouxe aqui para vocês participarem conosco, os telespectadores que gostam do nosso programa, mostrando assim que existe muito de emocionante no nosso trabalho de oftalmologia. A gente lida exatamente, muitas vezes, com uma pessoa que já tinha vivido normalmente vendo as coisas e depois deixa de ver, e pessoas que nunca conseguiram identificar as coisas belas da vida. Então, Breno, mais alguma coisa assim para a gente encerrar esse segundo bloco? Desculpa, eu estava até emocionado aqui. Eu tive o prazer de ver de perto, né? Eu tive o prazer de ver de perto apesar de já 24 anos sendo oftalmologista, a gente não perde esse amor pela nossa profissão, não. Quando, às vezes, uma pessoa perguntou, mas, rapaz, você está indo para Brasília fazer o quê? Deixar seu consultório aqui, deixar sua família. Para fazer o quê? Eu disse, amigo, eu já tive um filho, eu já escrevi um livro ainda de um poeta de poesia, mas de oftalmologia já. Isso aqui eu estou plantando uma árvore. A gente está plantando uma árvore para o futuro, para poder as populações que vem para frente, saber o trabalho que a gente fez aqui e a importância da gente dar continuidade em busca da saúde visual. Muito bem. Então, nós vamos fazer um outro intervalo e no terceiro e último bloco nós vamos mostrar mais detalhes para finalizar o nosso trabalho hoje aqui. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje nós estamos focalizando o trabalho feito no Fórum Nacional de Saúde Ocular, realizado em Brasília agora no mês de junho, e que o Dr. Breno esteve presente, representando a nossa cidade e a oftalmologia do Rio Grande do Norte. Ô Breno, quais são as principais causas de cegueira no Brasil? A gente divide também as cegueiras em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No Brasil, a gente tem ainda algumas características em algumas regiões de subdesenvolvimento,
como a gente tem característica de país desenvolvido, fantástico, como o estado de São Paulo, digamos assim. Então, a principal causa de cegueira reversível hoje no país, eu diria que está entre os erros refracionais, que é as ametropias, é a miopia, é o astigmatismo, a hipermetropia, que, como eu falei, um simples óculos consegue resolver, e a catarata, né? A catarata é uma grande causa de cegueira reversível e que uma cirurgia que envolve uma tecnologia realmente muito avançada, a gente consegue restabelecer a visão desse indivíduo. Eu vejo hoje, nesse tempo todo que eu atuo como cirurgião, eu me deparar como eu me deparei há uma semana atrás, com um cidadão que entrou no meu consultório, levado pelo filho, porque ele tinha catarata. Então, eu vi isso há 20 anos atrás, mas ainda tem. Porque eu atendo o SUS. Eu não deixei o SUS de lado. Então, eu faço minha clínica privada, mas eu tenho os meus atendimentos do SUS. Eu nunca deixei de ter. Eu faço o mutirão do glaucoma, que é um projeto muito bacana. Esse mutirão do glaucoma, os pacientes são examinados. Esses pacientes são examinados e já saem com os colírios na mão. Então, ele não tem que comprar. Esses colírios, tem colírio hoje que custa R$180. Hoje a gente tem isso disponível no Sistema Único de Saúde. Então, esse trabalho do mutirão do glaucoma também é um trabalho que teve um papel importante, o CBO, perante o Ministério da Saúde, reivindicando essa assistência para essa população mais carente. Então, nesse mutirão do glaucoma, a gente consegue tratar o paciente, esse paciente não vai sair com a receita na mão, ele vai sair com os colírios na mão. Esse é o nosso interesse em fazer com a atenção básica à saúde também. É que ele já sai com o óculos dele na mão, ou no rosto, né? Ele já sai enxergando, já sai com o óculos pronto na hora. Então, de nada adianta também para essa população pobre, você passar um colírio de R$180, se ele não tem essa renda na sua família. Então, o projeto Glaucoma é um projeto que também me comove bastante e me motiva a fazer isso nos sábados, que é o dia da nossa folga, digamos assim, mas a gente ir atender essas pessoas. É o dia que eu mais vejo cego na minha vida. E ver pessoas jovens até 40 anos, 45 anos. Pra você ter uma ideia, 5% da população acima de 40 anos tem glaucoma e não sabe, fora os que sabem. E 8% a partir dos 50 anos tem glaucoma e não sabe. Então, é aquela pessoa que precisa do especialista. Só ele vai dizer o que essa pessoa tem e vai tratar adequadamente. E com esse mutirão do glaucoma, esse cidadão sai com seus colírios, a cada 3 meses ele volta, é visto a pressão novamente, é examinado e se dá novamente os colírios para que essa pessoa fique utilizando e não deixe de usar. Nós vamos mostrar para vocês aqui, antes de terminar o programa agora, mostrar uma avaliação do que se passa com uma pessoa que tem deficiência visual. Vamos prestar atenção ao tape. A maioria das pessoas que enxergam normalmente pensa que os cegos vivem na completa escuridão. Mas, aparentemente, as coisas não são assim tão preto e branco. Existem diferentes graus e causas de cegueira que determinam o que as pessoas cegas podem ver. Cegos de nascença. As pessoas que são cegas de nascença, obviamente, nunca enxergaram nada. Essa condição não tem a ver com os olhos, que de fato veem a informação, mas sim com o cérebro que a processa. Assim, se o cérebro não recebe nenhum sinal dos olhos para processar, a pessoa não pode enxergar nada. Não fica tudo escuro em frente a eles, como muitos de nós pensamos. Simplesmente não há nada. Para imaginar como seria, tente fechar um olho e olhar em volta com o olho que está aberto. O olho fechado não enxerga nada. Outro jeito de entender como funciona é responder a uma pergunta. O que você consegue enxergar com o seu cotovelo? Isso aí, nada. Pessoas que perderam a visão. Ficar totalmente cego, ou seja, perder completamente a percepção da luz, é extremamente raro. Isso acontece com aqueles que perderam a conexão entre os olhos e o cérebro. Casos assim
acontecem quando há lesão no cérebro ou no nervo óptico, ou quando os olhos são removidos. As pessoas que perderam totalmente a visão por completo dizem que parece que estão em uma caverna, na completa escuridão. Algumas pessoas que nasceram enxergando, mas que mais tarde perderam a habilidade de ver por algum motivo, podem ter a síndrome de Charles-Bonnet, ou SCB. Ela é um tipo de alucinação visual, em que são vistas algumas imagens de cores e formas diferentes ou flashes de luz brilhante, que podem ser curtos ou durar por mais tempo. As pessoas com SCB não têm problemas mentais ou o cérebro danificado, e elas entendem perfeitamente que o que estão enxergando não é real, é só um tipo de falha no cérebro. Quando muitos de nós pensamos na cegueira, só conseguimos imaginar a cegueira total, mas existe também uma condição chamada cegueira funcional. Ela tem significados diferentes dependendo do país. No Brasil, a visão normal é de 20/20, e quanto maior o segundo número, pior é a visão. Uma pessoa com visão de 20/200 é tida como cega funcional, o que significa que ela pode ver a 6 metros, o que uma pessoa de visão normal consegue enxergar a 60 metros. Isso pode significar também que esta pessoa tem o campo visual de 20 graus ou menos, enquanto de uma pessoa com visão normal é entre 60 e 100 graus. Existem diferentes tipos de cegueira funcional, com níveis variados de severidade. Cegueira legal, parcial. Alguém que tem cegueira legal consegue enxergar outras pessoas e objetos grandes, porém sem foco. Essa pessoa consegue perceber cores e vultos, mas só se estiver a uma determinada distância, que pode ser bem próxima do rosto dela. Em alguns casos, tudo o que ela vê é embaçado e desfocado. Há quem enxergue um monte de feixes de luz que ficam se movendo e mudando de cor o tempo todo. Pessoas com cegueira legal descrevem isso como rápidas mudanças, de marrom para azul turquesa, com manchas de amarelo ou verde em uma questão de segundos. Apto a perceber a luz. Manter a percepção da luz não ajuda os cegos a enxergar com nitidez, mas os ajuda a distinguir entre o claro e o escuro, entre o dia e a noite. Alguns deles podem dizer também de onde a luz está vindo. Visão em túnel. Pessoas que têm visão em túnel veem o mundo como se ele estivesse dentro de um tubo estreito, por isso esse nome. Elas podem enxergar as coisas com nitidez, mas só em um campo de visão menor que 10 graus. Elas não enxergam nada que está nas laterais. Este problema geralmente é causado por lesão no nervo óptico. Não enxergar nada ou apenas feixes de luz é o que acontece com as pessoas cegas durante o dia todo. Mas e à noite, quando é hora de ir para a cama e sonhar? É diferente para eles? Os cegos veem imagens em seus sonhos? Mais uma vez, isso é diferente para quem tem cegueira de nascença e quem perdeu a habilidade de enxergar a partir de algum momento da vida. As pessoas que sempre foram cegas sonham com seus outros sentidos. Elas podem sentir cheiros, sons, sabores e coisas com toque. Também podem se sentir felizes, com medo ou com qualquer outra emoção. Mas imagens? Não, elas não veem nada em seus sonhos. Alguém que já enxergou algum dia e que depois perdeu a visão pode ver nos sonhos do mesmo jeito que as pessoas que enxergam, com imagens vívidas. Já aquelas com cegueira parcial também podem ver imagens enquanto dormem. O estado de saúde e o histórico de visão de uma pessoa afeta o que e como elas veem em seus sonhos. Uma pessoa cega de cores, por exemplo, não vai ver nenhuma cor em seu sonho. Alguém cuja visão piorou pode ver as coisas com nitidez e clareza, do mesmo jeito que costumava ver no passado, ou embaçadas, como enxerga agora. Pessoas que usam óculos ou lentes de contato podem sonhar com ou sem foco. E aquelas com síndrome de Charles-Bonnet, durante o dia, podem apresentá-la durante os sonhos. Nesse caso, elas vão ver flashes de luz brilhante, mesmo quando estiverem dormindo. Cientistas da Universidade de Copenhagen se aprofundaram no assunto para descobrir o que os cegos enxergam em seus sonhos. Eles descobriram que 25% dos seus sonhos são pesadelos. Eles têm 4 vezes mais pesadelos do que as pessoas que enxergam. Usando outros sentidos. Outra pergunta popular sobre quem tem deficiência ou perda visual é se os outros sentidos são de fato mais desenvolvidos. Pesquisadores acreditam que sim. As pessoas cegas lembram como objetos diferentes cheiram e geralmente usam a audição e o tato para se locomover.
Elas descobrem o mundo usando estes sentidos e armazenam a informação que elas adquirem neste momento de orientação. Qualquer um que tenha tentado andar em casa na total escuridão à procura de uma vela ou lanterna, quando a energia acabou, consegue entender esta técnica. Vocês viram aí uma série de insights para que você em casa, se quiser imaginar o que é um cego ou que você pode um dia passar por isso, feche os olhos. Tente caminhar na sua casa onde você conhece os cômodos e treine para ver e valorizar realmente o que se passa na vida de uma pessoa que tem baixa visual. Mas, Breno, deixando de lado a cegueira, pergunto eu a você, quais são as maiores, nós temos 2 minutos, mas queria que você dissesse mais alguma coisa assim sobre os últimos progressos que a gente pode dispor na oftalmologia, na catarata, o que vem por aí de novidade e algumas coisas também do glaucoma. Hoje a gente está tendo, vou resumir, a cirurgia da catarata hoje, as cirurgias oculares, a gente está conseguindo fazer, uma grande novidade é com os microscópios bem avançados, né? A gente consegue ver estruturas muito pequenas, consegue ver até as hemácias nos capilares sanguíneos, mas agora também a cirurgia em 3D, é você não usar mais o microscópio e sim uma TV. Então, você operar olhando para uma TV em 3D com um óculos especial, a gente consegue ver o olho com mais facilidade. Isso facilita a vida do cirurgião, que muitas vezes a gente fica com problema de coluna pela posição de operar no microscópio, né? Então, eu tenho sempre muito cuidado para não ter problemas na coluna, mas a gente que opera bastante, a gente pode ter esse tipo de problema, e com a TV 3D, isso também vai nos ajudar. O tratamento do glaucoma, nos últimos anos, eu acredito que foi uma das áreas que mais avançou. Nós temos colírios que têm uma comodidade maior de se usar, por exemplo, colírio que usa 3 drogas, usando uma gota 2 vezes ao dia, então vem tudo num colírio só. E também colírios que se você usa só uma vez, menos efeitos colaterais, que são drogas que no começo tinham mais efeitos colaterais, hoje a gente tem menos efeitos colaterais. A cirurgia refrativa, que é a cirurgia para deixar de usar óculos, ela realmente hoje é uma realidade, é uma cirurgia muito segura. A também falar da cirurgia do ceratocone. O ceratocone é um problema na córnea e hoje a gente tem o crosslink, que é um tratamento muito efetivo, e o anel intracorneano, que isso tem evitado muitos transplantes de córnea que antigamente a gente fazia, hoje a gente não faz mais. Muito bem, nós vamos trazê-lo aqui de volta, Breno, para você falar mais sobre essas cirurgias. E eu digo a vocês, eu já há muito tempo venho insistindo sobre a luz azul-violeta, que tem causado problemas sérios de visão. Mas a maioria das pessoas não estão se incomodando muito com isso. Mas como agora é moda, eu vou fazer um programa só sobre a luz azul-violeta, que está em todos os lugares onde vocês estão. No quarto, na sala, na escola, na rua, em todo canto. Nós, no próximo programa, muito breve, assim que eu terminar, nós vamos fazer um programa só mostrando os problemas que podem vir para a sua visão pelo uso indevido e indiscriminado da luz azul-violeta. Muito obrigado, Breno, por ter vindo. Obrigado e estou à disposição. E voltaremos no próximo programa com mais assuntos sobre isso. Até lá.